Muito boa tarde, Hit Esportes no ar. Hoje vamos falar de categorias de base, como formar um time novo. Boa tarde, Xene. Boa tarde, voltando. Boa tarde para você em casa. Excelente 2015. Olha, a gente sempre fala de categoria de base, formação de jogador. É um assunto que é muito delicado, porque ele vai ser o futuro jogador de uma seleção brasileira, de um clube. E a base hoje do Brasil, a gente sabe que ela é bem deficitária. Tem jogador no profissional que não sabe dar um passe direito, não sabe finalizar. Então tem que ser muito bem trabalhada para que tenha futuro e dê retorno lá na frente. Por isso, nós vamos falar disso com um convidado especial. É isso mesmo, vamos falar de um convidado especial, porque muito se fala dos times do Sudeste, mas como é a estrutura e como se formar uma boa estrutura lá no Nordeste, lá no Norte. E por isso que a gente convidou aqui o Rafael Lopes. Ele é fundador do time Atlético Paraense, que está sendo formado agora. Boa tarde, obrigado pela presença, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo aqui ao Hit Esportes. Obrigado. Belém do Pará é a capital, mas eu já sei que o Clube Atlético Paraense fica bem longe de Belém. Exatamente, 800 quilômetros da capital. Fica em qual cidade? Estamos localizados na cidade de Parauapebas, no Pará. Parauapebas. Você já tinha ouvido falar de Parauapebas? Sim, desculpa o pessoal do Norte aí, mas não. Ó, até Tuntum no Maranhão, o pessoal manda. Parauapebas, manda recado pra gente aqui, pessoal das parabólicas aí. Boa sorte, o Rafael já me falou que é uma cidade grande, tem 300 mil habitantes, é grande também, tem um potencial, que é uma grande empresa brasileira lá, que vai ajudar o clube. Agora, Rafael, eu queria saber como surgiu essa ideia, o que você faz? Né? O que você faz? Não é da noite pro dia que faz assim, não, vou montar um clube de futebol. Tem que ver experiência, se tem experiência. Então, qual que é a sua formação e como que surgiu essa ideia? Na verdade, eu sou jogador profissional, parei de jogar no começo do ano de 2014, resolvi encerrar minha carreira, mas começar um novo trabalho, um novo projeto. Eu tive no São Paulo 7 anos, joguei 5 anos no Atlético Paranaense, tive uma passagem na Europa também, na Grécia. Então você já tem uma noção do futebol, de empresário, de gerência. Então você já apesar desse rosto de menino que você tem, menino novo, você já é um empresário já. Já. É um empresário já. Já. Graças a Deus eu tive a oportunidade, a capacidade de não só jogar futebol. Eu vi o que era importante você ter uma vida fora o futebol. E hoje eu estou colhendo o fruto disso, estou vendo o que foi feito, o relacionamento que foi criado durante esse tempo todo. Então foi onde eu comecei a estudar a questão do clube. Foi quando eu vim da Europa, resolvi voltar para minha cidade e fui jogar no Águia de Marabá. E fui disputar o campeonato estadual, que é o Campeonato Paraense, e a Série C. Foi onde que eu vi a qualidade técnica do futebol paraense, eu vi quais eram as condições. E eu vi que ali tinha uma oportunidade de você estar criando algo dentro do que a gente tem de profissional. Como eu cresci dentro do Atlético Paranaense, que é uma das melhores estruturas do Brasil, e depois passei para o São Paulo, eu vi que tinha algo a acrescentar no estado. Então foi onde eu comecei a elaborar o projeto e fui jogando e elaborando. Quando chegou agora no começo do ano de 2014, eu vi que poderia dar certo e eu optei em parar de jogar para começar o projeto. Agora, fala um pouquinho mais do projeto, como que você pensa em formar esse time, porque não deve ser fácil. Você tem, ainda mais para tentar se fazer um time profissional. Não, e a estrutura, né? Vai ter que ter um CT, se já tem essa estrutura pronta, como é que tá? Então, hoje o principal nosso é o quê? Nós sabemos que é difícil você arrumar recursos. Então, o que eu pensei? Eu vou levar pessoas do meio do futebol, profissionais, do relacionamento que eu fiz durante esse tempo, e foi onde eu comecei a convidar parceiros, que são jogadores parceiros, que são Luiz Fabiano, Hernanes da Inter de Milão, Hernani Brocador, Jean do Fluminense, Radamés, Alex Silva. Então, alguns jogadores que eu tive relacionamento. E aí comecei a convidá-los para me solicitar, me darem essa imagem deles, para que eu pudesse trabalhar. Então a ideia é trabalhar os parceiros dentro da imagem que a gente tem deles, levá-los até a cidade, fazer eventos para que eles estejam sempre presentes e assim a gente ir trocando com os investidores, com os parceiros, o que é a mídia e o que a gente vai receber em troca disso.
Então, foi onde eu pensei que a gente poderia acrescentar. E nisso, a gente trabalhar o que o governo tem nas leis do incentivo, nas leis que o governo te dá a oportunidade de você estar construindo, você estar colocando o projeto em prática. E a gente, como está numa região da mineração, onde a gente encontra a Vale, que é a maior mineradora hoje do nosso país e está se tornando a maior mineradora do mundo, então foi onde eu vi que tinha condições de estar colocando um projeto desse em prática. Tem imagens aí do Clube Atlético Paraense para a gente dar uma olhadinha enquanto o Rafael vai batendo mais um papo para a gente? Isso aí é o que, Rafael? Isso aí foi um evento maior da cidade, que é a FAP, né? Que é a Feira Agropecuária da cidade, onde a gente montou um stand, que foi a primeira vez que a gente levou para a cidade o que era o projeto. E qual foi a receptividade do público? Foi muito boa, foi muito boa. A gente viu que tem condições, a cidade tem carência disso, o estado tem carência, e foi onde a gente começou a ver que ainda mais temos condições de desenvolver um projeto desse nível. Muito legal, muito legal. Agora eu vi as cores ali, eu vi o símbolo. O Clube Atlético Paraense é a Juve do Pará, né? É em cima da Juve da Itália. Pensamos em colocar uma coisa europeia. A gente sabe que no país nós não temos nenhum escudo oval. E a nossa ideia como é trazer algo diferente, algo de profissional mesmo, que a gente encontra muito na Europa. Eu pensei em trazer algo mais fino, vamos se dizer, mais europeu. Você jogava no quê? Lá no São Paulo, no Atlético? Lateral direito. Lateral direito. Aí você foi para a Europa, você foi para onde? Aí eu fui para o Panathinaikos da Grécia. Para a Grécia. Isso, então, em Atenas. Mais forte, né? Mais forte. Contato com Olympiacos, Panathinaikos. E aí você foi só canteninha ligada, vendo o que vai fazer aqui. A parte do marketing acho que tá boa, viu, Outra? Sem dúvida. Você viu ali boa, que tá começando legal. É verdade. Agora, você vai trabalhar com a garotada ou você vai trabalhar com jogadores mais velhos? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir núcleos dentro da cidade. Hoje, como a gente não tem ainda recursos, não estamos sustentáveis ainda, a gente vai abrir núcleos dentro da cidade, onde nós vamos trabalhar a garotada de 7 a 15 anos, que é o período de formação, o período que a gente vai implantar uma filosofia, que assim ele vai estar apto para qualquer momento, seja no futebol ou para integrar na sociedade normal, ele vai estar dentro de um trabalho diferenciado. A gente está vendo aqui, ó, parece a Juve mesmo, ó. É verdade. O Carlito Telles, bem elaborado o logo. Eu falei aqui, porque eu convivo bastante com futebol, vejo treinamento de equipes profissionais e até em treinamentos a gente detecta em clubes grandes que tem um profissional já que ainda peca num passe, num chute. E a gente pega lá atrás, a gente está sempre conversando com entrevistados aqui, recentemente com o Marco Aurélio Cunha, há uma defasagem no ensino da formação, quer dizer, se ensina errado, a criança vai aprender errado e ele vira um profissional que perdeu uma parte da base. Você, nessa sua base, você detectou isso? Que hoje, por mais que tente se mudar, há um vício muito grande entre os formadores, jogadores, que isso reflete lá na frente, não sabe direito bater numa bola, não tem aquele beabá que poderia ser mais bem trabalhado antes de formar um jogador, Rafael? Eu detectei muito isso. Como eu tive a maior parte da minha formação em grandes clubes, eu pude ter isso dentro, me dando essa oportunidade. Mas também rodei em outros times menores e vi que a gente peca muito por estrutura, por profissionais capacitados. Exatamente. Então eu acho que o futebol ele tem que começar a profissionalizar. Geralmente a gente pensa hoje, falando como um cartola, um empreendedor, a gente pensa que é só dentro das 4 linhas o profissionalismo. Mas a gente tem uns detalhezinhos. Quem jogou futebol, quem teve como jogador, sabe o que faz a diferença. Então eu acho que a gente tem que profissionalizar o futebol em geral, seja na mão de obra, seja nos pequenos detalhes, que nós encontramos hoje nesses grandes clubes e grandes centros de treinamento. Agora, você está falando desses pequenos detalhes. Para você formar um bom jogador, por exemplo, trabalhar com jogadores de 15, até menos, de 7 a 15 anos, você tem que colocar profissionais capacitados para poder ensinar eles a tocar uma bola, o goleiro como cair. São detalhes que depois, na frente, vai fazer a diferença para esses jogadores. Como que você vai trabalhar isso aí? Você vai convidar pessoas de outros locais para trabalhar lá? Ou já tem
lá uma preparação para esse profissional trabalhar? Não, a base do que eu quero levar para o Clube Atlético Paraense são a base das pessoas que eu fiz contato aqui no São Paulo. Então são amigos hoje, então tenho grandes formadores, grandes amigos que já estão me auxiliando nisso. Então o que a gente vai fazer? Vamos estar levando alguns deles. Faz uma clínica. Fazemos uma clínica, treinamos quem está na cidade, tem que ter isso, não adianta só colocar todo mundo lá, que eu perco a mão de obra da cidade e isso a gente não quer. Então a gente quer capacitar quem está lá e assim levar fórum, auditoria, para que as pessoas possam entender, tanto da cidade de Paraupebas como dos outros locais de futebol paraense. Um abraço pessoal do Norte e do Nordeste, acompanhando o Rede Esportes. A gente vai continuar com esse assunto, a gente está recebendo aqui o Rafael, que é o presidente, é o idealizador do Clube Atlético Paraense, que está sendo inaugurado agora no mês de janeiro. Vamos falar mais desse assunto de formação de jogador. Vamos para o intervalo, voltar? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar mais aqui com o Rafael, que está criando esse clube lá no Pará. Não sai daí. Até já. Olha o recado super importante, presta atenção. O famoso faxineiro do sangue, limpando, melhorando a circulação, ajudando, gente, a prevenir doenças do coração que são silenciosas. O infarto, o AVC, auxilia pessoas diabéticas, com colesterol, pressão alta, formigamentos, varizes, microvarizes, dores na coluna, cansaço, inchaço nas pernas. São 3 coisas importantes: atividade física, uma perfeita alimentação e a suplementação do ômega 3 da Oiti. Por que o nosso ômega 3 é diferente? Porque ele tem altos índices de EPA e de DHA, essa pura concentração do óleo que você só encontra em peixes de águas frias e profundas. O nosso ômega 3, ele é fantástico. E olha só, a promoção de hoje é imperdível. Vai disparar o telefone, então aproveita a chance porque é única. Você vai pedir o Super Kit Família, mais ômega 3 da Oiti. O kit de hoje está imperdível. Ainda leva o óleo de cártamo. Você sabe que esse óleo, ele age no sistema imunológico, te ajuda a perder peso de uma forma totalmente natural e ainda leva a bolsa mágica, que pode ser usada tanto quente quanto fria, é para fins terapêuticos. Pagando à vista você tem desconto, pequenas parcelas do cartão de crédito e o boleto, gente, a primeira só daqui 45 dias e o frete é grátis para todo o Brasil. Hoje é o dia para você aproveitar a chance e investir na sua saúde, ter mais qualidade de vida. 0800 020 1738, conviva mais, conviva melhor, mas com ômega 3 tem que ser da Oiti, não se engane. Muito bem, de volta com o Rede Esportes, hoje recebendo o ex-jogador, o fundador do Clube Atlético Paraense, o Rafael Lopes. Obrigado pela presença. Vamos falar mais sobre esse novo clube que está surgindo no norte do país, né? Exatamente. Pode pôr o site aí do Clube Atlético Paraense, porque, como a gente não cansa de falar aqui, né, que tem Norte, Nordeste, o pessoal assiste a gente no Brasil inteiro, no canal internacional, canal 1, no Hit Notícias. Então é uma beleza aí, muita gente buscando oportunidades. E ó, eu lembro a história do Dante, durante a Copa do ano passado, a Copa do Mundo, você está vendo o site aí, o Dante, ele é baiano. Aí ele saiu de casa sem autorização dos pais. Não faça isso, hein, molecada? Sempre perto da autorização. Aí ele viajou. Eu sei que ele foi jogar até no Capivariano. Saiu, foi pro sul do país. Aí depois que ele arrumou para ir para a Europa. Então, às vezes, em 90% dos casos, você está vendo aí a foto do Jean, dos apoiadores. Tem também o Miranda, que é o melhor zagueiro do Brasil, do Luiz Fabiano, do Hernani Brocador. Então, você está vendo aí pessoas que o Rafael conta com eles, são amigos do Rafael, para ajudar a impulsionar esse projeto muito legal do Clube Atlético Paraense. Então, quando a criança ou o adolescente não consegue um lugar, tem que viajar. Então, entra no site, você vai ver da peneira e tudo mais. Fala um pouco dos apoiadores, que são seus amigos da época que você jogava bola, Rafael. Então, foi um contato assim, apesar deles, por eles estarem tão longe já, né?
Foi um contato mesmo por telefone, por mensagem. Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí, a recepção deles foi sem palavras, só Deus. Eu ainda não consigo explicar o que está acontecendo, porque só Deus mesmo para conduzir, porque você falar para um cara desse que você vai usar a imagem dele lá no Pará, lá não sei aonde, cara... E ainda faz com amizade, né? Com amizade. Sem cobrar nada. E não dá nem pra gente mencionar o que valeria uma imagem de um jogador desse. E eles dispostos a mandar vídeo, mandam foto de apoio, e a gente tá super feliz porque tá conseguindo. De muitas crianças e muitos adolescentes, né? Um desses apoiadores, você falou que é o Hernanes, inclusive ele gravou um depoimento. Isso. Vamos ver o depoimento do Hernanes na Internacional? Pode rodar, por favor. Estou passando para deixar o meu apoio ao Clube Atlético Paraense, essa iniciativa que começou aí no estado do Pará, na cidade de Paraupeba. E acredito que vai dar muitos frutos para o futebol paraense e para o futebol brasileiro. Vou apoiar, torcer para logo grandes jogadores serem formados aí nesse novo projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso, pois é um sonho, um projeto realizado com muito trabalho, muita dedicação e muito planejamento. Aí, ele é pernambucano, não sei se ele é de Recife, mas ele tem uma história bonita também, né? E assim, ele ficou muito tempo fora da região Nordeste, mesmo assim ele tem um sotaque ainda. O sotaque é firme e forte lá. Firme e forte. O Hernanes, ele é de Recife, e tantos outros jogadores, como o próprio Rivaldo, que é lá de Paulista e tal. Gente, o futebol brasileiro é muito rico, e o que o Rafael está fazendo é muito louvável, até na tentativa de achar novos talentos, né? A gente não vê mais. E quando a gente falou no primeiro bloco de deficiência técnica da base, que vai estourar lá no profissional, eu não sei a opinião de vocês, principalmente o senhor, Rafael, que foi um jogador de futebol, acho que hoje o Brasil ele é carente de bons atacantes, centroavantes. Por isso que a gente brinca tantas vezes, mas como que o rapaz perde um gol desse? É saber bater na bola, ter aquela tranquilidade. Eu acho que a grande falha hoje está no atacante, que não é só ficar lá na frente e chutar para a rede. Tem que ter um domínio de posicionamento, técnica. Você acha também, Voltan, que é atacante ou é outra formação assim que a gente vê tanto no futebol brasileiro que tem deficiência? Eu acho que além do atacante, Xeni, você pegar as laterais, as duas laterais, tanto a direita e a esquerda, também tem esse tipo de deficiência. Você pega, por exemplo, depois do Roberto Carlos na lateral esquerda, a gente não teve um grande nome. O que você acha? O Cafu na direita, você que foi lateral direito também, né? Cafu na direita. Que nós tivemos muitos jogadores aí habilidosos, esses jogadores de meia, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Então assim, a molecada vai pelo momento, né? Então todo mundo quer ficar com a bola, quer jogar nas posições, quer driblar. Então a gente acaba tendo essa deficiência desses jogadores. Hoje a gente já vê o Inter investindo já numa formação só para atacante. Então hoje ele já tem um trabalho diferente já só para atacante. Então aqueles atacantes da categoria, eles já têm um outro tipo de horário para que eles possam desenvolver só a parte de finalizar, por exemplo. Acho que é pioneiro isso, né? Assim, dessa forma acredito que sim. Eu já vi lá no São Paulo que você jogou, Oswaldo de Oliveira e Valdemar de Oliveira. O pessoal tirava sarro, mas era legal. O Valdemar treinava só a zaga. Eu falei assim, mas como que vai ter... Porque isso nós estamos falando profissional. Então, na base, o treinador de goleiro é a invenção do Brasil, na década de 60, 70, não tinha treinador de goleiro. Então tem treinador de goleiro, treinador de zaga, treinador de atacante, isso é legal. Só para aperfeiçoar a base, isso é muito bom. Mas você vai ficar só na parte administrativa, você não vai chegar e trabalhar com a garotada, ensinando como tocar na bola... Não, a gente vai estar dando um toque, um auxílio, mas bem fora. Eu quero isolar bem para a gente não misturar muitas coisas, mas tem que estar no meio, porque quando a gente joga e a gente sabe que o jogador tem aquela necessidade, então às vezes quem está ali não jogou não sabe o que o jogador está pensando. Tem outra, né, Xeni? Sabe aquele quem joga futebol, conhece do assunto... De repente o treinador escala errado, acho que ele vai falar. Chama lá, rapaz, vamos conversar aqui, que o teu menino vão lá. É difícil, é uma relação bem difícil. Mas aí, por isso que o Rafael está montando uma equipe técnica. Quantas pessoas envolvidas no projeto, entre funcionários, colaboradores, para que dê tudo certo lá na bonita cidade de Paraupeba, é isso? Falei certo agora? Paraupeba. Quantas pessoas no projeto? Olha, a gente já tem na média de umas 15 pessoas já
diretamente já no projeto, né? É lógico, hoje a gente tem um núcleo, né, que já tá pronto, que nós já vamos inaugurar junto com o projeto inicial, que já tem um campo, tem 2 quadras de futsal, 2 quadras de areia, que a nossa ideia também é estar levando a parte até dos menores de 3, 4 anos já para começar. Porque eu vi que tem uma dificuldade muito grande em relação ao que nós vivemos hoje. Hoje a garotada de 12 anos, 13 anos, quando ele está atingindo essa idade, eles já não querem mais jogar bola. Hoje a gente tem a tecnologia, tem os eletrônicos que estão fáceis para todo mundo, então hoje a internet aqui te leva para o outro lado do mundo. E fica ociosa, criança ociosa, sem praticar esporte, né? Então, criança ociosa, e quando ela chega com 12, 13 anos, ela não quer mais a dificuldade do futebol, porque o futebol é difícil. Ainda mais se você não tiver uma maneira de você dar essa projeção, dar essa visão para a criança. Então ela tem que crescer dentro de um trabalho e eu tenho que ter essa passagem. Por que o time profissional? Porque eu tenho que dar a oportunidade para ela continuar a sonhar. Muita gente está acontecendo o quê? Estão formando, daí o garoto não tem mais idade, aí fica por aí rodando e não sabe mais o que fazer. Então a nossa ideia é começar a formação, encaminhá-los para grandes equipes ou permanecer no clube e assim continuar a vida deles. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho como que é a estrutura do futebol lá no Pará. Quer dizer, você tem 2ª, 3ª divisão, como que é a formação, como que é a principal divisão no Pará, quantos times e qual que é o objetivo do Clube Atlético Paraense? Chegar em quanto tempo, de repente, chegar na 1ª divisão? Olha, o futebol paraense, ele hoje está se encontrando com 3 fases, que era a 2ª divisão, a seletiva e a 1ª divisão. Já para o próximo ano já vão ser só 2ª divisão e 1ª divisão. Então são 10 times na 2ª divisão e 10 times na 1ª divisão. Então você disputa no mês de novembro a 2ª divisão. Caso passe, que deve passar 4 e descer 4, acredito que esse ano já aconteceu isso, então eles devem manter isso. Então, passando esses 4, aqueles que vão... em janeiro você já disputa a 1ª divisão. Em janeiro você já sobe. Em novembro você já sobe. Você tem 10 equipes na 2ª divisão? Isso. São 2 chaves de 5, né? Você divide em 2 chaves, então sobe 2 de cada chave. Você começa esse projeto, quem sabe aí no final do ano, uma molecada que se revelar já pode ir para o profissional e num curto espaço de tempo vai revelar alguns jogadores. Eu não sei se nesse exato momento se preocupar em subir, é mais formar o jogador, né? Exatamente, como eu estava falando, a nossa ideia é formar dando essa oportunidade dentro dessa filosofia, desse trabalho, que é da formação. Mas algumas fotos já. Mas a gente precisa ter essa sequência, que é da parte profissional. A garotada lá já no campinho de terra. Difícil ver isso aí em São Paulo, né? Não tem Rio mais. de Janeiro. É muito difícil. Aquela chamada várzea, né? Da várzea. A várzea está morrendo aqui no sul, no sudeste e no norte e no nordeste. Ainda tem muito futebol de várzea? Ainda tem, porque a gente tem uma dificuldade muito grande com os clubes mesmo, né? Então a gente tem... Hoje nós temos o Paysandu, temos o Remo, que são grandes, né? Mas nos outros clubes a gente tem uma dificuldade grande, que é o que eu tô falando para você. Ainda está faltando pessoas que tenham capacidade, são profissionais para mostrar. O Rafael tá aí os contatos, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar lá que ele responde. Boa sorte nesse projeto. Futebol paraense que já revelou Giovani, Paulo Henrique Ganso, o Rob Gol, tanta gente boa. Tomara que surja um craque aí no futuro do Clube Atlético Paraense. Obrigado por sua participação aqui no Esportes. Um abraço para todo mundo lá de Paraupeba. Obrigado, um abraço. Belém do Pará, e todo aquele lado maravilhoso do Pará, do Maranhão, que a gente tem uma audiência maravilhosa. Obrigado, Rafael. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E boa sorte. Obrigado. Em breve vamos estar mostrando gols aqui do Paraupeba. Isso. Gente, fiquem com Deus. De segunda a sexta, meio-dia e meia, tem o Hit Esportes com muitos programas especiais. Tchau. Tchau, tchau.